A ignorância deles era a minha única proteção, mas ela se estilhaçou no momento em que me postei atrás daquela porta. A voz da minha própria mãe, calma e carregada de um alívio cruel, sussurrou a sentença que eu temia. A ausência da Fiona simplifica tudo. Ela sempre foi o obstáculo. Aquelas palavras me atingiram com mais violência do que qualquer zona de combate a que sobrevivi, pois não despertaram raiva, mas sim uma gélida confirmação. A verdade da qual fugi por anos finalmente me encurralou. Naquela casa, eu nunca fui amada, apenas tolerada. Enquanto as risadas ecoavam na sala ao lado, alheias à minha escuta, algo fundamental se partiu dentro de mim. Uma fratura na alma que jamais cicatrizaria. Eu sou Fiona Crest, e foi naquele instante exato que a estrutura da minha vida começou a colapsar. Ao desembarcar em Santa Rosa, a atmosfera me envolveu como um manto pesado, trazendo um frio familiar e indesejado. O trajeto rumo a Mendocino serpenteava não apenas pela geografia, mas pelas minhas próprias feridas, onde pinheiros imponentes davam lugar a um litoral que turistas chamariam de idílico, mas que para mim pesava com o fardo de histórias antigas. A cada quilômetro, um nó de ansiedade apertava minha garganta, a sensação física de quem caminha voluntariamente para a guilhotina. Quando estacionei sob o céu cinzento, minha mãe me recebeu com um abraço que foi pura formalidade, suas mãos me soltando com a pressa de quem toca algo queimado. Logo atrás, Clarabel exibia aquele sorriso polido e artificial, reservado para conhecidos distantes, destituído de qualquer calor humano. A casa permanecia um mausoléu do passado, o mesmo rangido no assoalho, o mesmo cheiro cítrico de limpeza, a mesma sensação de tempo suspenso aguardando para dissecar minhas falhas. Na mesa de jantar, minha cadeira estava estrategicamente afastada, um exílio silencioso que ninguém precisava verbalizar. Foi então que Ethan Maddox surgiu. Seu aperto de mão foi firme, e seu olhar sustentou o meu por uma fração de segundo além do protocolo, carregando uma intensidade de reconhecimento mútuo, embora fôssemos estranhos. Antes que eu pudesse processar aquela conexão, Clarabel sussurrou seu veneno disfarçado de conselho. Melhor não falar do seu trabalho hoje à noite. As pessoas não vão entender. Foi um corte cirúrgico na minha autoconfiança, lembrando-me de que eu era uma forasteira no meu próprio lar. O jantar desenrolou-se como um teatro grotesco, onde vozes altas preenchiam o vácuo para evitar o silêncio constrangedor da minha presença. Minha mãe, do topo da mesa, recitava hinos de louvor à vida estável de Clarabel, cada elogio servindo como uma crítica implícita ao meu caos, enquanto ninguém ousava perguntar sobre minha vida. Até que um tio distante, estreitando os olhos como quem examina uma relíquia quebrada, tocou na ferida aberta. Soube daquele incidente anos atrás, uma pena como tudo terminou. O silêncio caiu pesado, e Clarabel, com a frieza de uma executora, disparou. Dizem que ela abandonou a missão. Não havia raiva em sua voz, apenas a enunciação de um veredito familiar falso. Do outro lado da mesa, a postura de Ethan mudou drasticamente. Seus olhos se aguçaram, captando a dissonância na narrativa. Não era julgamento o que via em seu rosto, mas a confusão analítica de quem percebe que as peças não se encaixam. Ele me encarava, buscando a verdade soterrada sob aquelas mentiras, enquanto minha mãe permanecia em silêncio, cúmplice da minha difamação. Minha mãe optou por não corrigi-los, e seu silêncio aterrissou sobre a mesa com o peso esmagador de um veredito final, comunicando a todos que minha ausência durante aqueles anos não fora apenas uma escolha, mas uma penitência merecida. Naquele instante, a epifania me atingiu com força brutal. Nada havia mudado, pois a lenda da ovelha negra, a versão defeituosa da família que eles construíram com tanto esmero, permanecia viva e pulsante. Contudo, percebi uma mudança sutil na postura de Ethan, que recostou-se na cadeira com um ar pensativo, quase perturbado. Ele havia captado um nome, uma coordenada geográfica, um fragmento enterrado na conversa trivial que ecoava algo que ele já sabia. Uma história contada por um comandante dos SEALs sobre uma mulher que, sozinha, sustentou uma operação em colapso com pura força de vontade. Vi a centelha do reconhecimento acender atrás de seus olhos, tênue mas inegável, e pela maneira como ele continuou me observando, soube que ele começava a conectar as peças que minha família trabalhara arduamente para dispersar. Na tarde seguinte, enquanto Clarabel insistia em arrastar Ethan para o mirante panorâmico atrás do restaurante da festa de noivado,
Ele e eu acabamos caminhando lado a lado enquanto ela seguia à frente, capturando fotos. O vento do Pacífico açoitava nossos rostos, trazendo o frio de memórias antigas que eu preferia não revisitar. Ethan caminhou em silêncio por um tempo antes de perguntar, com uma casualidade calculada, se eu estive na Jordânia por volta de 2010. Não diminui o passo ao responder que trabalhei em muitos lugares e que era difícil lembrar de cada missão, mantendo meu tom neutro. Era a verdade, mas também uma evasiva, e ele pareceu ouvir ambas as coisas. O olhar dele desviou para o meu pulso, onde uma cicatriz fina e pálida curvava-se sobre o osso, um souvenir de uma noite arrastando cordas entre escombros, enquanto a poeira sufocava o ar. Ele não perguntou sobre a marca, mas o brilho em seu olhar me disse que ele reconhecia aquele tipo de ferida, pois pessoas como ele sempre reconhecem. Antes que ele pudesse aprofundar, tia Alice juntou-se a nós, pressionando a mão nas costas para recuperar o fôlego e murmurando que meus pais jamais deveriam ter ocultado aquela condecoração militar, agindo como se me elogiar fosse, de alguma forma, ofuscar o brilho da minha irmã. Clarabel girou tão rápido que seu cabelo chicoteou o ombro e a cor em suas bochechas drenou, substituída por uma raiva súbita e assustada, pois ela não esperava que aquele segredo fosse desenterrado ali, na frente de Ethan. Ele parou de caminhar imediatamente. Por um momento, ele apenas me encarou como se a metade faltante de uma história que ele perseguia tivesse acabado de cair em suas mãos. Sem perguntas, sem acusações, apenas um entendimento silencioso e absoluto. Naquele silêncio carregado, soube que ele enxergara o que minha própria família se recusava a ver, e a verdade que tentaram sepultar estava emergindo com violência. A festa de noivado vibrava com música e champanhe, mas no momento em que pisei na área do coquetel, o clima tornou-se cortante. Atrás de mim, um grupo de amigas de Clarabel conversava alto o suficiente para que as palavras pousassem nos meus ombros, destilando veneno sobre mulheres de 50 anos sem família ou estabilidade, questionando como alguém assim poderia ser parente da noiva. Clarabel deslizou para o lado delas, oferecendo um sorriso polido que não carregava sequer um traço de defesa, encorajando o riso delas a se tornar mais audacioso. Uma mulher aumentou o volume para garantir que eu ouvisse o boato de que abandonei uma missão importante no passado. Permaneci em silêncio, embora uma dor familiar se desenrolasse dentro de mim, e quando minha mãe se aproximou, por um breve segundo pensei que ela interviria. Em vez disso, ela tocou o braço de Clarabel e declarou calorosamente, bem ao meu lado, que a filha teve sorte de encontrar alguém confiável com um futuro real, enquanto um homem erguia um brinde às mulheres que não fogem da responsabilidade. Clarabel manteve o sorriso, mas Ethan imobilizou-se completamente. Notei sua respiração pausar por um segundo, algo que ninguém mais percebeu. Outro sussurro flutuou no ar, questionando com incredulidade o fato de sermos irmãs, e aquilo aterrissou com o peso de uma sentença final. Senti-me escorregar para aquela versão mais jovem de mim mesma, moldada pelas suposições alheias em vez da minha verdade. E estava a segundos de bater em retirada quando Ethan pousou seu copo na mesa com um clique suave e deliberado, dando um passo à frente para reescrever a história. Ele fixou o olhar no homem e disparou a pergunta, não com raiva, mas com uma calma cirúrgica, afiada como uma navalha. O que você realmente sabe sobre aquela missão? O ambiente congelou instantaneamente. O homem engoliu em seco, murmurando que ouvira rumores através da família dela, uma fissura sutil na atmosfera, mas suficiente para alterar a gravidade da sala. Respondendo ao clima tenso, próximo às janelas imponentes, um militar reformado narrava uma história diferente, falando de uma mulher feita de aço que coordenou a Operação Meridian e salvou inúmeras vidas. Eu permaneci imóvel. Anos de segredo me ensinaram a ser invisível quando necessário. Ethan entrou na roda e pressionou sobre a fonte daquela informação. De um antigo SEAL, respondeu o homem, acrescentando que qualquer um que esteve lá sabe quem ela era. Foi então que Ethan pronunciou um nome que raramente ecoa fora dos círculos de elite. Coronel Harker. O veterano assentiu com reverência imediata, confirmando que Harker a elogiava acima de todos. Clarabel, sentindo o terreno ceder, interrompeu bruscamente, insistindo que eu apenas coordenava e que as pessoas tendem a exagerar. Pela primeira vez, o olhar de Ethan sobre ela foi desprovido de qualquer calor. Um convidado próximo sussurrou a dúvida cruel. Se ela era tão vital? Por que a própria família nunca disse nada? Era uma pergunta brutal, porém justa. Ethan virou-se para mim e perguntou se eu havia trabalhado com Harker. Eu não respondi.
O silêncio muitas vezes grita verdades que as palavras não alcançam. Ele exalou devagar, a compreensão iluminando seu rosto, percebendo finalmente o que minha família passara anos tentando sepultar. A música mudou antes que os convidados notassem. O jazz acolhedor do início da noite afinou-se em algo mais estridente e frio, enquanto a iluminação parecia transitar do dourado para um branco implacável. Foi uma mudança sutil, mas fez cada sorriso parecer forçado e cada olhar um julgamento. Atrás de mim, o círculo de Clarabel se fechou, vozes flutuando venenosa e audivelmente, comentando como eu mal havia chegado e já parecia deslocada. Clarabel deslizou até eles, o diamante em sua mão capturando a luz com uma precisão calculada. Ela virou a cabeça para mim com uma doçura ensaiada, comentando que nem todos têm a sorte daquela vida, mas seus olhos contavam uma história de hierarquia, não de acaso. Um convidado se aproximou, girando o drink, questionando minha ausência constante e a falta de alguém me esperando. Respondi que estava confortável com minha vida, ao que ele riu com escárnio, sugerindo que na minha idade eu precisava de estabilidade, não de peregrinação. Antes que eu pudesse recuar, outra voz cortou o salão como um chicote. Não foi ela que colocou a equipe em risco e os abandonou? A calúnia estalou na festa como um tiro. Clarabel encarou sua taça, seu silêncio servindo como validação, e então minha mãe surgiu. Por um segundo de esperança ingênua, achei que ela desmentiria o boato. Em vez disso, ela disse suavemente que, se eu tivesse sido mais responsável, o desfecho seria outro. As palavras não doeram como um tapa. Assentaram como poeira tóxica em feridas antigas. Então veio a virada. Ethan colocou seu copo na mesa mais próxima. O som foi pequeno, mas definitivo, silenciando todas as conversas paralelas. Ele entrou no círculo ao meu redor, não com agressividade, mas com a autoridade absoluta de quem comanda destinos. Quem lhe contou isso? Ele perguntou ao acusador. O homem, intimidado, apontou para Clarabel. Os olhos dela se arregalaram, a primeira rachadura em sua máscara de perfeição, e pela primeira vez naquela noite, vi medo nela. Eu estava ali, no centro do salão, não em um campo de batalha de areia e fumaça, mas em um construído por anos de rejeição, vendo a narrativa falsa desmoronar. Ethan não deixou o momento dissipar. Ele encarou o grupo e, com voz firme, lançou o desafio final. Meridian, o que vocês realmente sabem sobre isso? O silêncio caiu como uma guilhotina. O simples nome fez ombros ficarem tensos e olhares desviarem, pois não era uma palavra que civis usavam levianamente. A atmosfera no salão, antes leve e festiva, adensou-se subitamente quando o veterano de guerra, respondendo à indagação de Ethan com voz rouca marcada por anos de serviço, quebrou o protocolo das conversas triviais. Ele falava de uma figura sombria, uma estrategista anônima que converteu um massacre iminente em um milagre de sobrevivência, salvando dezenas de vidas quando tudo parecia perdido, e seus olhos, carregados de uma gravidade solene, pousaram fixamente em mim. Clarabel tentou dissipar a tensão com um riso frágil e nervoso, alegando que tais histórias eram infladas pelo tempo, mas foi brutalmente interrompida por Ethan, que declarou com frieza que o Coronel Harker não lidava com fábulas, congelando o ambiente ao invocar um nome que exigia reverência absoluta. O sussurro de uma convidada questionou por quê, se eu fosse tão vital, minha família jamais mencionara tal feito, ao que minha mãe, pálida e trêmula, respondeu que o silêncio era necessário para manter a harmonia, uma palavra que, naquele contexto, revelou-se um código cruel para a minha supressão deliberada, a fim de manter o brilho imaculado de Clarabel. Ethan, rejeitando a hipocrisia, confrontou minha mãe sobre proteger uma ilusão em vez da verdade, e voltando-se para mim com um olhar que despia minha alma de qualquer disfarce, perguntou diretamente se eu havia operado sob o comando de Harker. O salão prendeu a respiração enquanto eu sustentava seu olhar, e com um único e quase imperceptível aceno de cabeça, demoli uma década de mentiras fabricadas pela minha própria família. Naquele instante de validação silenciosa, deixei de ser a irmã invisível para me tornar a protagonista da minha própria história, e a reação de Ethan foi visceral e imediata. Seus ombros se endireitaram, seus calcanhares se uniram com um estalo militar seco e ele prestou uma continência impecável, um gesto de respeito supremo que fez a música cessar e uma taça de champanhe escorregar dos dedos atônitos de Clarabel, estilhaçando-se no chão como o ego dela. Enquanto minha mãe levava as mãos trêmulas aos lábios em choque, Ethan declarou que sem mim, metade de seu esquadrão estaria morto, redefinindo Meridian não como um fracasso,
mas como uma missão de resgate liderada por mim, a razão pela qual eles voltaram para casa. O silêncio que se seguiu foi absoluto, permitindo que Ethan narrasse, com a precisão de um relatório oficial, como eu não fui apenas uma espectadora, mas a coordenadora principal que recusou a evacuação para desenterrar soldados dos escombros com as próprias mãos feridas, rejeitando medalhas posteriormente para proteger os locais que nos auxiliaram. A vergonha mudou de lado, saindo de mim e cobrindo minha família como um manto pesado, enquanto os convidados, murmurando entre si, percebiam que haviam sido induzidos ao erro por anos, culminando no choro egoísta de Clarabel, que lamentava não a mentira, mas o fato de seu momento ter sido roubado. Por que você precisa sempre eclipsar tudo ao seu redor? A acusação na voz dela falhou, um som tão quebrado e desesperado que fez até seus aliados mais próximos recuarem instintivamente. Ethan a encarou não como o homem que a conhecia, mas como alguém dissecando uma estranha. E a repulsa pelo que via era evidente. Minha mãe foi a próxima a desmoronar. As lágrimas traçaram caminhos em seu rosto, enquanto ela confessava num sussurro trêmulo que só desejava silêncio, que seu maior medo sempre fora o peso das comparações entre nós. A voz dela se desfez em suas mãos, sufocada por anos de covardia e escolhas erradas que agora desabavam sob o próprio peso. Ethan virou-se para as duas, sua sentença baixa, mas implacável como aço, decretando que a verdade nunca fratura uma família, mas a ocultação dela, o fingimento, isso sim foi a nossa ruína. O silêncio retomou o domínio absoluto do quarto, e, enquanto eu permanecia ali, cercado pelos estilhaços de cada mentira contada a meu respeito, senti um néctar agridoce preencher meu peito. Minha honra havia sido devolvida, sim, mas a crença infantil de que minha família um dia me compreenderia virou cinzas ali mesmo, naquele chão encerado. A casa parecia um mausoléu na manhã seguinte. Quieta demais, cautelosa demais. Como se todos lá dentro temessem que um único ruído pudesse estilhaçar o pouco de normalidade que restava. Não dormi, não por angústia, mas porque, pela primeira vez em anos, não havia mais guerra dentro de mim. A verdade estava solta, pertencendo agora às paredes, não mais às minhas costas. Antes que o sol reclamasse o céu, escapei para o caminho familiar dos penhascos, onde o ar gélido despertava a alma no susto. Ao chegar à borda, o Pacífico se abriu diante de mim, as águas transmutando de um azul profundo para ouro líquido à medida que a primeira luz tocava o horizonte, parecendo um gênesis silencioso e merecido. Passos soaram atrás de mim, e Ethan parou a uma distância respeitosa, despido de seus títulos de soldado ou noivo, parecendo apenas um homem que testemunhou um milagre do qual não podia fugir. Nós devemos nossas vidas a você, disse ele suavemente, sem cerimônia ou tentativa de consolo, apenas entregando a matéria bruta da realidade, o que se assentou em mim como um abraço necessário. Ao voltarmos, a casa parecia ter encolhido. Clarabel estava parada atrás da porta de tela, tremendo, o orgulho costurando seus lábios apesar do que seus olhos gritavam. E eu não forcei, pois algumas lições não cabiam a mim ensinar. Minha mãe surgiu na varanda, mantendo uma distância segura, as mãos trêmulas e os olhos transbordando pedidos de desculpas que ela não sabia como formular. O silêncio entre nós não era hostil, apenas exausto. Ofereci a ela um sorriso breve, não de perdão, mas de libertação. E quando meus olhos encontraram os de Ethan, ele confirmou que eu não devia mais explicações a ninguém, pois aquela era a verdade final. No meio da manhã, juntei minhas coisas sem demoras ou saídas teatrais e simplesmente atravessei a porta, sentindo que Mendocino não era mais uma ferida aberta, apenas um lugar onde habitei por tempo demais. Dirigi em direção ao aeroporto com as janelas abertas, o vento varrendo o carro e levando embora tudo o que eu não precisava mais, ciente de que não estava fugindo, mas me escolhendo. Eu optava por uma vida onde não precisasse da aprovação de terceiros para existir, escolhendo propósito em vez de performance, escolhendo a paz. E enquanto os penhascos desapareciam no retrovisor, a verdade suprema se acomodou suavemente em meus ossos. A liberdade não é a ausência de dor, é o momento exato em que você para de pedir permissão para se curar.